pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um cartãozinho com técnicas de Mixed Media muito legal. E eu vou ter a oportunidade de usar alguns materiais que eu comprei na Mega, que eu tava super empolgada para usar. E também começar com o meu projeto, começar a botar em prática meu projeto de usar coisas que estão paradas aqui em casa. A exemplo desse papel de scrapbook que eu comprei já tem alguns anos, digamos assim. Eu achei ele muito legal, ele não é de uma marca muito conhecida, mas eu gosto bastante dessa pegada vintage e esse papel tava parado aqui, enfim, aí eu resolvi usar para o projeto de hoje. Só que como eu vou colocar umas tintas spray, vou colocar um pezinho em cima desse papel, apesar dele ser 180 gramas, né, como qualquer papel de scrapbook comum, eu resolvi reforçar ele com um papel craft para poder ficar mais durinho. Bom, eu queria deixar esse background um pouco mais pálido. Eu queria esconder um pouquinho mais esse background. Pensei em utilizar gesso, como eu mostrei para vocês, uma camada bem leve de gesso diluído na água. Já ia cumprir esse papel, mas aí eu me lembrei desses papéis de seda que eu tenho guardado. Eu guardo nesse envelopinho que vocês viram vários materiais que eu recebo de comprinhas para poder reciclar. Os papéis de seda são um material que eu guardo para poder reciclar, porque a gente pode fazer coisas muito legais. Então eu peguei um pedaço desse papel com folga, como vocês viram aí, amassei esse papel e agora utilizando o matte medium, que é essa cola gel para decupagem, eu vou começar a colar ele por cima, criando umas rugas, como vocês estão vendo aí. Então, não vou colar lisinho, tanto que eu amassei ele primeiro já para criar um efeito enrugado. Então, eu vou provocar com os dedos mesmo, empurrando, não rugas muito profundas para não ficar feio, nem ficar ruim de colar, mas algumas ruguinhas para poder criar uma textura. Eu queria usar o papel de seda não só para ele criar uma camada por cima do meu papel, para ele deixar o meu papel de scrapbook um pouco mais embaçado, digamos assim. Eu acho que embaçado é uma boa palavra para esse efeito que eu queria dar. Mas também eu queria criar textura enrugando esse papel de seda para poder fazer esse trabalho. Então eu vou guardar o que sobrou, inclusive vocês vão ver que eu vou precisar, porque aí eu cometi um erro super bobo. Eu, na verdade, não prestei atenção. Eu quero colorir esse painel com essas cores de tinta de spray da Distress, que eu comprei, inclusive, na Mega também. Então são duas cores novas, um tom de marrom bem clarinho e esse tom de turquesa, que é o meu favorito, é a minha cor favorita das cores da Distress. Mas eu cometi um erro super básico. Eu esqueci, entre a colagem do papel de seda e a utilização do spray, de passar gesso. Porque o gesso é muito importante, porque o papel de seda, ele é super fininho, olha só. Então, esse painel, quando ele secou, o papel de seda começou a descascar, porque ele ficou muito molhado com as tintas spray. Então, não façam isso, realmente não cometam esse erro, foi um erro de esquecimento mesmo, eu passei de uma etapa para outra. Quando eu percebi que o papel começou a desmanchar um pouquinho, que eu achei estranho, que eu me lembrei que eu não tinha passado gesso. Então, eu voltei e fiz um novo painel, utilizando a mesma técnica, enrugando o papel de seda por cima, só que dessa vez eu cobri com gesso transparente, como vocês viram aí, agora eu posso aplicar sem dor de cabeça, sem nenhum problema, as minhas tintas spray, porque o spray, graças ao gesso, que criou uma camada bem legal de proteção no papel e preparou o papel para receber a tinta, essa tinta spray, que ela é bem aguada, né, ela é bem aguadinha, ela não vai penetrar tão fundo assim na fibra do papel, porque tem o gesso, né, para poder proteger, e aí o papel não vai despelar, ele não vai descamar, soltar os pedaços, com facilidade. Então, eu consigo proteger com o gesso. Nesse caso aí, eu tô usando o gesso transparente, porque eu quero manter, né, as palavras, enfim, o visual do meu papel de scrapbook que eu tô usando no background. Eu quero manter tudo isso, então eu usei o gesso transparente. Se eu quisesse embaçar um pouquinho mais ainda o meu papel, eu poderia ter usado um pouco de gesso branco, até diluído um pouquinho na água, para poder quebrar um pouco o efeito opaco do gesso branco, porque ele é bem opaco. Mas aí eu usei o transparente e usei as minhas tintas spray, como vocês estão vendo. E olha só, quando eu coloco as tintas spray, dá pra ver bem legal o efeito enrugado que o papel de seda criou no meu projeto. Olha só que legal esse background. Eu achei muito legal. Esse efeito meio envelhecido, meio desgastado, como se tivesse estragado. Enfim, eu achei muito legal mesmo esse efeito. Achei bem bonito e gostei das cores que eu utilizei.
agora eu quero utilizar esses chipboards que eu também comprei na Mega Artesanal. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Mega. Eu tô muito apaixonada por chipboards. Como eu falei no vídeo, eu tô a louca dos chipboards. Quero usar em tudo, porque é muito legal. Dá uma profundidade muito interessante pros trabalhos. Então eu quero usar esses chipboards. Só que eu quero também usar um outro produto que eu também comprei na Mega. Hoje é o vídeo de estreias da Mega Artesanal, né? De todos os produtos que eu comprei na Mega, quase. Então eu queria criar um efeito enferrujado nessas engrenagens. E aí eu vou utilizar esse kitzinho de pastas da Prima que eu comprei lá na Mega, que é muito legal. Vem com 3 potinhos o kit, com 3 pastas de cores diferentes. Eu vou usar só 2 para esse projeto de hoje. Eu não quis usar o amarelo para não clarear muito o projeto. Eu queria que fosse um ferrugem escuro. Mas dá para usar o amarelo se você quiser um tom de ferrugem mais claro, né? Então eu vou usar primeiro o marrom, depois esse cor de ferrugem mesmo, que é um avermelhado, um marrom avermelhado, que é mais claro do que esse aí, que é bem escurão que eu tô usando agora. Bom, eu resolvi utilizar com a esponjinha de maquiagem, porque se eu utilizasse com o pincel, veja só, é uma pasta, na verdade não é bem uma tinta. Ela chega a ter uma textura, ela é grosseira mesmo. Ela é como se tivesse uns grãozinhos dentro dela. Essa pasta, ela é meio grossinha. Então, se eu usasse um pincel, a probabilidade de eu estragar o pincel era grande. Então, eu resolvi usar com a esponjinha de maquiagem para poder, caso estragar a esponjinha, não ter tanto problema, porque as esponjinhas são bem mais baratinhas do que um pincel. Mas de qualquer forma dá pra usar mais de uma vez a mesma esponjinha. Eu percebi que não tem problema nenhum. E eu achei que a esponjinha também criou uma textura muito legal, que provavelmente o pincel não criaria, né? Como eu fui só batendo a esponjinha, eu consegui criar uns efeitos de textura bem legais que com o pincel eu provavelmente não ia conseguir fazer. Então, primeiro eu apliquei a marrom, ela seca super rápido mesmo, muito rápido, porque ela é bem grossinha. E depois eu vim com esse vermelho meio enferrujado, só dando umas batidinhas pra criar um efeito desigual. Eu não queria que ficasse tudo da mesma cor, eu queria que algumas partes ficassem marrons, outras ficassem meio avermelhadas. E se você quiser usar esse kit, usar o tom amarelo, dá pra fazer também do mesmo jeito, dando umas pinceladinhas, umas batidinhas, pra que o amarelo também fique desigual, assim como o vermelho. Só o marrom mesmo, que eu queria uma camada mais consistente. E outra coisa que eu me lembrei, nesse kit não tem esse tom, eu tô utilizando essa tinta da Decoarte, mas o ferrugem no ferro, né, nessas engrenagens de ferro, geralmente ele assume uns tons meio azulados, esverdeados, próprios da própria oxidação mesmo do metal. E aí, como essa pasta não vem, esse kit não vem com esse tomzinho de azul, eu lembrei que eu tinha essa tinta da Decoarte, aí resolvi fazer o teste e achei que o efeito ficou muito legal. Esse efeito meio azuladinho realmente lembra, eu acho que trouxe uma verdade ainda maior para esse ferrugem. Eu gostei muito do efeito, eu fiquei muito apaixonada por essas engrenagens enferrujadas que eu fiz. Eu amei esse kit da Prima que eu comprei na Mega, realmente eu achei que foi uma compra muito feliz. Vou cuidar muito bem dessas pastas para elas não secarem, para eu usar por muito tempo, porque eu achei muito legal. E gostei dessa combinação com a tinta azul também, eu acho que deu realmente um tom mais verdadeiro para esse ferrugem, porque realmente fica esse esverdeado. Bom, eu resolvi trabalhar um pouquinho mais o meu background, né? Além de ter feito todo esse trabalho com papel de seda, com as tintas spray, eu resolvi fazer umas carimbadas no meu background. Antes disso, vocês viram que eu dei uma envelhecida nas bordas com a carimbeira Vintage Photo, né? A Distress Archival, que ela é a prova d'água, muito legal. Então, com a mesma carimbeira que eu sujei as bordinhas, como vocês viram, eu envelheci as bordas, eu também tô fazendo umas carimbadas aí bem randômicas. Esse site de carimbos da Prima, além de ter umas palavras legais que eu carimbei, ela tem também umas engrenagens bem pequenininhas. Então, como eu vou utilizar as engrenagens, eu resolvi carimbar algumas no meu background, né, no fundo, pra ficar tudo conversando, combinando, enfim, eu gosto. Mas essas carimbadas não dá pra ver muito, é só pra criar um interesse mesmo no background, não é nada assim que vai chamar muita atenção. Com esse carimbo do Tim Holtz, eu também... é um carimbo que imita um craquelado, eu dei umas carimbadas também, mas só coisa pouca mesmo nas bordas, pra poder não chamar muita atenção. Eu queria, como eu falei, só criar um interesse no background. E agora eu vou começar a arranjar as minhas engrenagens, que vão ser o ponto focal do meu cartão. Esse cartão
Ele tá simples, ele tá com técnicas muito legais, mas ele não tem muita coisa, né? Então eu vou colocar só o sentimento que eu vou usar dessa cartela de carimbos da Simon Says Stamp. É um sentimento que tá em inglês, mas enfim, sintam-se à vontade se vocês quiserem fazer um cartão parecido para usar qualquer sentimento que vocês tenham, um sentimento em português ou até mesmo algum sentimento recortado de algum papel de scrap. Tem muito papel de scrap que tem uns papéis que são cards com vários sentimentos que dá pra gente recortar e utilizar, então pode ser também. Pode ser alguma coisa feita à mão, enfim, o que vocês acharem melhor. Eu gostei desse sentimento dessa cartela da Simon. Eu acho que combina com a ideia do cartão que eu quero dar e para a pessoa para quem eu vou mandar o cartão. Então eu resolvi utilizar esse sentimento. Então eu carimbei ele nesse papel marronzinho claro, desgastei as bordas com a tesoura, né, de maneira bem simples e básica, como vocês viram aí, para poder criar um efeito desgastado mesmo. E com a carimbeira, a mesma carimbeira marrom, né, a Vintage Photo que eu utilizei para fazer os trabalhos, os efeitos no background, eu vou utilizar também para que fique tudo no mesmo tom de marrom. Eu sempre falo isso aqui no canal, que todos os projetos eu gosto de manter uma unidade. Então, se eu começo com uma cor de carimbeira, eu geralmente continuo com essa cor de carimbeira até o final, para poder o projeto ficar coeso, ficar todo conversando, todo combinando. E aí eu montei mais ou menos onde eu queria colocar as minhas engrenagens e vou começar o processo de colagem delas. Eu vou começar a colar com a Tack Glue, mas depois eu percebi que a cola lantejola, ela tava colando melhor, porque como eu tenho muita textura no background por conta do papel de seda, a Tack Glue ela é uma cola bem forte, mas ela demora um pouquinho para secar. Já a cola lantejola, ela seca bem rápido. Então eu achei mais legal assim, para chipboard eu acabei colando com essa cola lantejola e ela é bem forte também. Bom, eu vou prender o meu painel com essa fita banana da Adelbras. Eu tenho falado muito dela aqui no canal. Eu tô gostando muito dela porque ela tem um volume pequeno. Ela não é tão alta quanto a da Toque Cri. E ela tem uma cola super forte. Então, quando eu faço projetos assim que eu uso chipboard, essas pecinhas que são um pouco mais pesadas do que papel, eu tenho preferido usar essa fita da Adelbras, porque ela é realmente forte. Não que o chipboard seja muito pesado, não é de papelão, é leve, mas é mais pesado um pouco do que papel. Então eu prefiro utilizar uma fita um pouco mais forte, e essa é muito legal, eu tenho gostado muito dela mesmo. Bom, eu vou colar o meu sentimento, só que no meio tem um buraquinho. Aí eu resolvi preencher esse buraquinho com um pedaço de papelão, desses comuns mesmo, que a gente usa para encadernação, um retalho que sobrou, para poder o sentimento não ficar desabando no meio, né, afundando no meio. E vou colar o sentimento com a mesma fita banana da Adelbras, que é bem forte, bem legal. E tá aí um cartão super legal. Eu gostei bastante desse cartão. Ele é super simples, mas tem técnicas muito interessantes. E eu consegui estrear os produtinhos que eu comprei na Mega, que eu amei, adorei, como vocês viram aí. Fiquei super empolgada por usar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto, dos produtos que eu usei, das técnicas. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela visita. Um beijo grande e tchau, tchau!